Olá, meu nome é Gabriele Gonçalves, eu sou aluna do terceiro período e eu vou apresentar a manipulação de resina acrílica. A proporção para que haja uma boa manipulação deve ser de 3 partes de pó para 1 parte de líquido. É necessário que haja o mínimo de pó possível para que haja um bom molhamento das partículas de pérola de polímero. É por isso que a proporção é de 3 para 1. Neste momento, eu estou enchendo apenas uma proporção de líquido para a realização da manipulação. O líquido deve ser dispensado primeiro e em seguida o recipiente deve ser devidamente fechado, pois o monômero é altamente volátil. É importante secar o recipiente com muita eficiência para que não fique nenhum resquício de líquido, pois pode acontecer de ocorrer alguma reação ao dispensamento do pó. Agora iniciaremos colocando a proporção exata para que haja um bom manipulamento do material. É importante que tenhamos o mínimo de pó possível para que haja um bom molhamento. Então é necessário que hajam 3 medidas de pó para apenas 1 medida de líquido. Após separar a quantidade necessária de pó para 1 medida de líquido, nós iremos despejar esse pó no líquido e acompanhar o desenvolvimento do processo. Nesse momento, iniciaremos com a primeira fase de polimerização, a fase arenosa. Nessa etapa, começa a se formar polímeros, e é por isso que é importante tampar e ir testando com a espátula. Essa etapa só se inicia quando ocorre o molhamento do pó, ou seja, quando misturamos o pó com o líquido. Nesse momento, observamos a segunda fase, fase fibrilar ou pegajosa, onde há uma dissolução superficial das partículas de pó. Podemos observar que o polímero é mais pegajoso neste momento, e começam a se formar filamentos, que são os primeiros polímeros formados, e ainda não há uma ligação cruzada. É importante não perder muito tempo na fase fibrilar e pegajosa, né? E observamos que começa a ocorrer o processo de ligação cruzada, o emaranhado das cadeias poliméricas. E aí iniciamos a fase plástica, ou fase de massa única, massa total. E essa é a fase de trabalho, onde devemos remover o nosso acrílico o máximo possível do pote para que não fique resíduos, pois depois que ele fica sólido é difícil de tirar. Como já existe um enovelado de polímeros, nós conseguimos fazer uma massa única e iniciamos a fase de trabalho, onde nós vamos modelar este material.
Nesse momento, iremos remover todo o nosso polímero do recipiente, para iniciarmos a fase de trabalho. Podemos observar que a manipulação desse polímero ela ainda é possível, pois ainda estamos na fase de trabalho. Então, o remodelamento ainda é possível e esse polímero não resiste a essa modelagem, ou seja, ele ainda não possui uma memória elástica. Por esse motivo, podemos modelá-lo da maneira que desejarmos, pois ainda há essa possibilidade. Nesse momento, podemos observar que esse material começa a apresentar uma memória elástica, dando início à quarta fase, a fase borrachoide. Ou seja, começamos a mudar ele de posição e ele começa a voltar para a forma original, resistindo à modelagem. Na transição entre as fases borrachoide e sólida, podemos observar a reação exotérmica. É um momento de maior possibilidade de distorção por contração, por isso devemos manter contido sobre compressão o material na posição que nós queremos. Nesse momento, podemos observar que esse material já apresenta uma memória elástica, logo, a remodelagem desse polímero já não é mais possível. E a reação exotérmica se torna cada vez mais evidente, marcando a transição da fase borrachoide para a fase sólida. Observe que esse material ele ainda está em transição. Embora esteja mais resistente, ele ainda possui sua memória elástica. Deste modo, ainda estamos na fase borrachoide. A reação exotérmica desse material ela é tão marcante que a manipulação em mãos já não é mais possível. Chegamos à fase final, a fase sólida, onde o material ele se encontra completamente duro. E é isso. Muito obrigada por terem assistido até aqui.